Eu estava lendo um livro até pouco tempo atrás, chamado Psicologia Financeira, acho que é um dos melhores livros que eu já li, e lá fala sobre um viés, tá? Chamado viés da familiaridade. É o cara que nos faz preferir, né, os investimentos mais próximos, empresas mais conhecidas, próximas à nossa região, sabe? Quando quer investir, tem aquela loja. Eu vou dar um exemplo: tem Quero Quero aqui na minha cidade, que é uma loja, e aí muita gente me fala: Andrei, vamos investir na Quero Quero. O cara não sabe nada sobre a empresa, não sabe nada sobre o restante, mas por ter aquela empresa próxima ali, eu vejo isso. Muita gente fala: pô, eu queria investir na Tramontina, porque é uma empresa que é próxima daqui. Isso é o viés da familiaridade, nos faz preferir investimentos próximos, porque a gente acha que está mais seguro com eles, e por isso muita gente não investe fora do Brasil. E esse cara faz com que explica, tá? Pensa assim, ó, por que o cara que está lá em Cuba não sai de lá? Por que o cara que estava na Argentina sabia que a economia estava destruída? Por que o cara não tirou o dinheiro de lá? É exatamente o viés da familiaridade, um dos principais caras que são os responsáveis por isso. Ele nos dá a sensação de que a gente está no lugar mais seguro, a gente conhece aqui, a gente sabe que vai acontecer, a gente fica com essa sensação. E eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, o Entre Altos e Baixos. Se tu não está seguindo ainda, vai lá, segue o Entre Altos e Baixos, porque é lá que a gente fala no dia a dia as principais informações do mercado. E lá eu recebi uma pergunta, uma caixinha de perguntas, se valia a pena, quais eram os prós e contras de investir nos Estados Unidos, de abrir uma conta nos Estados Unidos, tá? Essa é a pergunta. Tá aqui. E aí, vamos lá, vamos falar agora nesse vídeo sobre isso. Vale a pena ter uma conta fora do Brasil? Quais são os prós e contras? E a gente vai falar especificamente da conta nos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, vamos começar primeiro, né? Pensando no por que investir no exterior, né? Por que eu deveria considerar investir no exterior, tá? E aí quando a gente fala assim, primeiro termo só, o aspecto só de rentabilidade, de diversificação, aqui a gente já tem um exemplo claro, né? Se a gente pegar a Bolsa Americana nos últimos 2 anos, a Bolsa SP500, tá? Que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o rendimento acumulado está em 60%. Se a gente pega a Nasdaq, a gente está com 90%, que são as empresas mais ligadas à tecnologia, né? Se a gente pega o Brasil, a gente está próximo do 0 a 0 nesse período. Entendeu? Então a diferença é muito grande na performance. Se a gente pega o histórico dos últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos, todos os anos o Brasil perde. E aí o Florian fala: por que tu segue investindo só no Brasil? Talvez a pergunta deveria ser essa. Por que tu ainda não está com 10, 15, 20% do teu patrimônio lá fora? Em termos de rentabilidade de renda variável, eu sempre falo: apertem os números que eles não mentem. Só que tem uma explicação do porquê isso. E às vezes é importante entender essa explicação para nos convencermos. Quando tu pensa no Brasil, em empresas sólidas que conseguem atravessar crises e tal, a gente tem poucas empresas que são, vamos dizer assim, globalizadas, que vendem para o mundo todo, que têm receita diversificada, né? Eu sempre falo pro pessoal: pô, procura empresas que têm boa parte das receitas em dólar e a maior parte das despesas do Brasil. Porque se tu ganha uma moeda forte, tu tem um custo no Brasil, né? Só que, se tu pensar, olhar para as empresas dos Estados Unidos, 99% delas tem receita em dólar, né? Então, porque a maior parte da receita vem do próprio mercado americano, ou elas vendem para o resto do mundo, e muitas delas têm essa questão global, né? São empresas que realmente atendem o mundo inteiro. Só tu pensar nas Sete Magníficas, que são as empresas de tecnologia, né, dos Estados Unidos, elas vendem para todo mundo, né? E aí a receita é em dólar, ou outras, mas normalmente eles negociam para receber em dólar, né? Isso também por estar numa economia mais forte, te dá esse poder, né? E aí tu tem toda uma previsibilidade muito maior. Tu vende em dólar, teu custo é em dólar, moeda é mais estável, e aí tu não tem inflação. Então tudo isso ajuda muito, muito, muito nesse crescimento. O pessoal fica sempre: mas é bolha, é bolha, é bolha. Pô, é bolha desde quando? Né? Porque a gente precisa entender isso. A economia é muito mais forte, muito mais resiliente. Vão acontecer crises? Vai ter ciclos ruins? Vai. Mas enquanto os caras passaram por uma crise grande lá em 2008, outra no início dos anos 2000, a gente já passou por diversas aí, né? Então, às vezes é questão política, às vezes é questão econômica local, às vezes é econômica global, às vezes é econômica lá nos Estados Unidos que respinga aqui, às vezes é na China e respinga aqui. Então, a gente é um país hiper mega dependente disso, né? Então, pegar frigoríficos, super dependente lá de exportação,
Tu pegar minério, depende da China, muito forte. Gerdau, depende lá dos Estados Unidos ou daqui do Brasil. Cara, todas as empresas, tirando o setor bancário, que é mais local, em partes, né? A gente tem essa dependência grande, tá? Então, isso já seria o motivo para eu considerar investir fora do Brasil. Mas vamos falar um pouquinho mais dos prós e contras, tá? Primeiro pró, inevitável, empresas líderes gigantes nos Estados Unidos e no mundo. Então, tu está investindo nas maiores do mundo, que são muito mais resilientes, que quando alguma outra empresa começa a crescer, ela vai lá e compra essa empresa. Então, quando as empresas chegam nesse patamar, é muito mais difícil elas perderem esse posto, tá? Outra coisa, setores inovadores, que tu não tem tanto acesso aqui, a inovação aqui ela engatinha no nosso país, né? Então, quando tu vai para um país como os Estados Unidos, os caras recebem investimento do mundo inteiro, inteligência do mundo inteiro, ou seja, cara, o cara mais inteligente brasileiro vai para lá, o cara mais inteligente dos chineses vai para lá, o cara mais inteligente dos caras de programação lá que estão dominando vão para lá. Então, a gente acaba ficando desleal a competição da inovação. Então, acaba que tem essas empresas muito mais explosivas lá também acontecendo, né? Aí, como eu falei, estabilidade econômica e regulatória é outro pró, assim, fantástico para quem está lá empreendendo, crescendo. O povo é capitalista, então o dinheiro do povo todo também está nesse mercado. Então, isso faz com que a coisa aconteça. A transparência, né, a moeda mais forte, cara, tudo isso é ponto positivo, tá? Aí eu reforço. O cara que está lá fora, o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala assim, cara, o que eu vou investir lá? 1% da minha carteira? Então, os fundos de gestores profissionais e tal, os caras falam, pô, vou investir 4% em países emergentes, 5%. Aí uma parte dessa migalha vem para cá. Então, o grande capital está lá e nós, às vezes, ficamos nessa, pô, por que eu deveria investir lá? Pô, pergunta que assim, por que o cara que está lá vai vir investir aqui, tá? A produção cambial, tá? É um outro ponto extremamente importante. Se tu olhar o dólar 5 anos atrás estava R$ 4, hoje está quase 6, é 50% de alta. Se o cara só deixou o dinheiro parado em dólar, ele muito provavelmente ganhou mais que tu em bolsa nesse período. Ganhou meio que a Selic. Selic, a média dos últimos 5 anos é 9%. Então, se tu vai lá fora e investe numa renda fixa, que muita gente não esquece disso. Pô, André, tem renda fixa? Cara, obviamente tem muito mais que aqui. A renda fixa nos Estados Unidos não paga tanto por causa de uma coisa chamada juro real. Aí para nós a gente fica assim, mas aqui eu ganho 12, lá eu vou ganhar só 6, só 7. Óbvio, meu cara, que vale a rentabilidade real. Tu tem que descontar a inflação ali no meio disso, né? Então a nossa inflação historicamente é muito maior. Então, inclusive, se tu pegar hoje, tô com dinheiro lá fora, mas eu quero investir em renda fixa brasileira. Tu pode, que por exemplo, Petrobras, vai lá nos Estados Unidos, capta dinheiro lá, paga muito mais do que paga no Brasil, e aí tu consegue investir, emprestar dinheiro para Petrobras, para Natura, cara, as maiores empresas que captam dinheiro lá fora, tu vai emprestar dinheiro para eles a 10, 11, 12, mais toda a variação do dólar. Só que além disso, tu pode emprestar para empresas americanas por 7, 8, 9, tu pode emprestar para o governo americano a 5, 6%, que seria como se fosse nosso tesouro direto aqui. Então, opção para renda fixa também não falta. Então, não quer dizer que tu tem que ir para fora e botar em renda variável. Não, muito pelo contrário. Nesse momento, estou recomendando aos meus clientes a levar o dinheiro para fora, pegar a renda fixa, esperar o mercado lá fora dar uma boa corrida para aí sim montar uma carteira de renda variável. Então, essa é mais uma, né, das vantagens. Além disso, liquidez no mercado, o dinheiro do mundo está lá. Se a gente olhar uma empresa como a Apple, a Nvidia, cara, as empresas elas valem mais que o PIB do Brasil. Essas empresas negociam num dia mais que a bolsa inteira brasileira. Então, os valores são, a gente fala de trilhões. Então, a liquidez do mercado é muito maior, um mercado muito mais maduro. A gente acaba não vendo tanta manipulação de preço, porque tem punição, e porque a liquidez é extremamente alta, a gente não vê isso, um cara sozinho não consegue manipular o mercado, como a gente vê essas palhaçadas acontecendo na Bolsa brasileira. Tá? Então, mais um ponto aqui, performance histórica absurdamente alta, nos últimos 20 anos, bate os 13%, 14% ao ano, quando bota isso no juro composto, é absurdo aí o resultado final. Então, além disso, para os meus clientes, a gente fornece um cartão de débito para ele usar o dinheiro que ele mandou lá para fora. Quando ele viaja para fora, ele só pega o dinheiro que está investido, resgata e bota na conta corrente dele lá e ele pode usar isso no cartão de débito sem ter que fazer câmbio, sem ter que pagar no IOF para o governo, sem
sem ser spreadado. Chega lá, cartão de débito, tá pago. Então, isso também é um outro benefício. A própria economia de tu mandar o dinheiro para fora com uma conta de investimentos e depois jogar para uma conta bancária para poder aí sim utilizar, também já é uma economia, porque o IOF é menor para quem manda o dinheiro para fora para investimentos, depois que fica livre para utilizá-lo, né? E eu acho que as últimas duas ou três, tá, questões são as talvez mais importantes. Benefício da transmissão de bens. Tu levou o dinheiro para fora, tu faleceu, a conta que a gente abre aqui já é uma conta focada em transferência, que ela tem uma característica parecida com a Previdência. Tu escolhe quem são os teus beneficiários e esse valor vai para os seus beneficiários sem custo nenhum, desde que esse valor seja menor que $60.000. O que passa de $60.000, tu entra numa tabela que vou colocar aqui o quanto tu paga pelo excedente em relação aos $60.000. Então, até $60.000 a conta serve muito bem, não tem custo nenhum para transferência de bens, o valor não passa por inventário, então é muito mais rápido, muito menos burocrático, em poucos dias os beneficiários já têm o valor. Então, esse, para quem está organizando sucessão patrimonial, já é um outro fator assim, cara, quase obrigatório. O que o dinheiro está fazendo no Brasil de forma 100%? Se tu poderia ter um benefício fiscal para transferência de bens lá fora, tu tem um mercado mais rentável. Então, isso é extremamente importante a gente estar atento. Então, além disso, a gente tem uma blindagem, tem uma camada a mais que blinda nosso patrimônio. Eu tenho clientes que já tiveram bloqueio judiciário no Brasil por N motivos, processo trabalhista, processo com o governo, processo contra o Estado, N motivos. Bloqueia a conta, bloqueia todas as contas no Brasil e lá fora as contas seguem funcionando. Como ele tem aquele cartão que é de débito nos Estados Unidos, mas ele é como se fosse um cartão de crédito no resto do mundo, ele pode usar esse cartão de forma livre, tá? Então, isso também funciona muito bem, isso ajuda nesse momento de apertos, então é uma blindagem a mais. Um outro ponto que eu acho que todo mundo tem que ter uma preocupação, se vai acontecer ou não, não sei, é contra o próprio governo. O que ele pode fazer com o meu patrimônio? Cara, o dinheiro que está lá fora já é muito mais difícil. A gente viu agora o exemplo do caso aqui do Elon Musk, né? As contas do Twitter foram bloqueadas, depois bloquearam as contas que estavam com as outras da empresa da Starlink, né? E o dinheiro no Brasil, cara, os caras vão achando forma de bloquear. Lá fora, ninguém mexe. Então, isso já é a não ser, claro, seja crimes, que aí tem cooperação entre os países e tal, aí é outra história. Mas situações normais, tá blindado também. De qualquer forma, tem uma proteção a mais no teu patrimônio. Tá, mas então é só mil maravilhas? Não tem problema? Obviamente, tem situações que exigem um pouco mais de atenção. Primeira delas, imposto nos Estados Unidos. É um pouco diferente, tu vai precisar entender da tributação lá. Tudo certo, é só querer entender, é super simples. Aposto que é muito mais simples que no Brasil. Tu vai ter que declarar esses investimentos no Brasil também. Então, no Brasil, tu vai ter que declarar, na verdade, tá? Tu é não residente, não vai declarar lá, tu vai declarar ao fisco brasileiro, entendeu? Na tua declaração de imposto de renda no final do ano, tu vai colocar lá que tu possui esses investimentos, como tu faz com os investimentos no Brasil. Se tiver empresas de renda variável, tu teve ganhos, tu teve dividendos, aí tem um outro processo que depende do tamanho da tua carteira, tu vai ter que fazer de forma mensal. Mas para contas maiores tem isso. Não, mesma coisa, só no final do ano, tá? Um outro ponto que pode ser negativo, mas eu vejo como positivo, é a variação cambial. Então, tu pode comprar hoje, mandar para lá um dinheiro, tu vai pagar dólar 5,70, pode ser que daqui a um mês o dólar esteja 5,50, você vai perdi dinheiro e tal. Mas eu reforço. Depois tu começa a olhar teu patrimônio de forma global, tu vai ver todo ele como global. Se tu fizer isso todo mês, tu fechar teu caixa, quanto tu tem de patrimônio, e tu atualizar ele em dólar, tu vai com certeza acender um alerta para que tu faça isso o mais rápido possível. Mande uma parte do dinheiro para fora. Eu tenho isso comigo, tá? Hoje, uns 25% do meu patrimônio estão lá fora. Se o dólar voltar a 4,90, eu vou mandar mais 25% do meu patrimônio. Isso eu tenho como meta, objetivo, assim, que eu dei mancada e não fazer agora, quando o dólar veio a 4,90. Então, acho que nem vai voltar. Talvez a 5,20 eu já faça isso. Outra questão é a diferença cultural, que precisa entender, né? Um pouco mais, tem que ter essa adaptação do mercado lá, como ele funciona, como ele reage numa eleição, como... Mas isso é super simples. E eu sempre falo, o cara que está acostumado no Brasil, meu amigo, se vira em qualquer outro lugar. É muito mais simples, né? As coisas em países assim, pela transparência e por tudo mais. Terminando isso, acho que você deve ter a dúvida, pô, como é que eu faço para abrir a conta internacional? Reforça aqui, tá?
A conta internacional, para nossos clientes, não tem custo nenhum. A gente ajuda no processo de abertura, processo de envio de dinheiro, escolha de carteira, montagem de carteira, encontrar as oportunidades, enfim, todo esse processo aí a gente faz junto com o cliente. Deixo aqui embaixo um link. Quem tiver interesse, entra na fila de espera, abertura de conta, nosso time entra em contato e a gente vai organizando esse processo. Além disso, a gente tem várias outras casas, como a Eve, como a própria XP, nós somos vinculados ao banco BTG, então a nossa conta é do BTG US, né? Então é a conta lá fora. Tu pode abrir diretamente em corretoras lá fora. Eu não recomendo no primeiro momento, porque as contas hoje, as contas dessas corretoras, XP, BTG, a Ebre, elas são contas para brasileiro. Então ela é toda em português, facilita isso. A documentação já é gerada para ti entregar aqui no Brasil. Então isso facilita. Talvez com o passar do tempo, depois que ultrapasse $60 mil, surge a necessidade de fazer uma outra operação, que aí a gente constitui uma offshore mais focada em questão tributária, porque essa tua conta já é um offshore, mas a gente vai constituir uma offshore em paraísos fiscais aí para entregar aí outro benefício, né, que é essas questões tributárias. Então, quando o foco muda, né, a carteira cresceu demais, agora eu quero olhar para isso. A gente começa a organizar essa outra questão também. No mais, espero que tenha ajudado entre os prós e contras, com algumas visões um pouco diferentes. Deixa aqui nos comentários tua dúvida, aonde tu tem conta, por que tu não abriu conta ainda, quais são teus medos, que talvez a gente possa estar te ajudando. Valeu, abraço e até a próxima.